Você já ouviu falar na Síndrome da Mulher Maravilha? Talvez você esteja vivendo isso e é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Existem mulheres que se sentem muito pressionadas para serem perfeitas. Então elas estão em casa e elas fazem de tudo para serem donas de casa perfeitas, para serem boas namoradas, boas esposas, boas mães e boas filhas. E existe uma pressão que é colocada em cima dessas mulheres e o pior, são elas mesmas que colocam essa pressão em cima delas. Uma pressão que diz sobre uma exigência que precisa ser atendida, uma perfeição que tem que ser alcançada em todos os segmentos da vida dela. Ela precisa dar conta de manter a casa toda arrumada e organizada, ser boas mães e fazerem os filhos se mostrarem como pessoas perfeitas lá fora, porque senão o peso virá sobre elas. Elas precisam cuidar do relacionamento com os pais, com os filhos e com os maridos. E toda essa pressão vai sobrecarregando estas mulheres. O pior que isso, quer dizer, tem uma coisa ainda além de tudo isso que eu estou falando. É quando essas mulheres trabalham fora e elas precisam dar conta de serem ótimas profissionais. Elas não podem adoecer, elas não podem faltar e elas não podem adoecer no ambiente de trabalho no aspecto psicológico e emocional. Fica uma cobrança da perfeição que elas vão colocando em cima de si. E tudo isso vai gerando muita ansiedade, sofrimento emocional, burnout e sentimento de vazio existencial. Porque o tempo todo essas mulheres estão olhando para todo mundo, mas elas não param para olhar para elas. São aquelas mulheres que elas estão sempre prontas para ouvir, para ajudar, para acolher, para dar colo. Mas a pergunta que fica é: quem está dando colo para essas mulheres? Quem está validando o sofrimento que elas estão sentindo? Quando elas estão se sentindo desesperadas, para quem que elas pedem ajuda? Quem é que socorre essas mulheres? Muitas vezes elas se sentem sozinhas, porque elas acostumaram todos à volta que elas estão sempre prontas, sempre a postos para atender a necessidade de todo mundo. Mas quando chega a vez delas, elas percebem que elas não têm ninguém. E quando essa ficha cai, dói. Dói porque você percebe que a sua rede de apoio não existe. Você é a rede de apoio de todo mundo, mas as pessoas não servem para serem a sua rede de apoio. Elas estão ali. Parece que elas se preocupam com você. Elas perguntam até como você está, como está a vida, como é que está o casamento, como estão os filhos. Mas isso de uma forma educada. Mas de fato, quando você precisa de ajuda, essas pessoas desaparecem e você se vê sozinha. Você está passando por isso? Você já passou por isso? Se você não para se olhar e observar os sinais que o seu corpo e a sua mente vão trazendo, a vida vai dando um jeito de te mostrar que você precisa parar de ser essa mulher tão maravilhosa para todo mundo e começar a ser a Mulher Maravilha para você. Você gasta tanto seu tempo, investe tanto tempo cuidando de todo mundo, zelando pelo bem de todo mundo, está sempre fazendo com que a engrenagem da vida das pessoas que estão à sua volta funcione de uma forma perfeita. Mas quando você olha para a sua vida, você vê os buracos que estão ficando no meio do caminho. Porque você não tem tempo para você. O tempo que tem é para cuidar dos filhos, do trabalho, da casa, dos pais, dos amigos. Você é sempre à escuta das outras pessoas e você está sempre pronta, porque o discurso que vem embalado nesse seu cuidado é de que, mas você faz melhor que todo mundo.
A sua opinião, seu conselho, nossa, ajuda muito as pessoas. Você tem um olhar diferenciado para as coisas da vida. Quando você cuida do seu pai e da sua mãe, eles melhoram rápido. Tá, mas e você? Quem está olhando para você? Quem está olhando para as suas necessidades? Quem está olhando para essa ansiedade que você tem sentido já faz tempo, mas você não tem com quem falar? Essa ansiedade vem sempre logo que você acorda com uma falta de ar e um pensamento de que hoje você precisa dar conta. É só mais um dia e você vai conseguir. Aliás, você tem que conseguir. Quem te acolhe nos momentos em que você adoece, que você precisa chorar? Quem te dá o colo? Aonde estão as pessoas que realmente enxergam você nas suas vulnerabilidades? Quem são as pessoas que param para realmente olhar nos seus olhos e falar assim: para um pouco, olha para você, olha como seu olhar está cansado. Ou você vive rodeado de pessoas que estão sempre te incentivando a fazer um pouco mais, dizendo que você dá conta, que você consegue. E aí, com tudo isso, chega uma hora que o seu vulcão vai entrando em erupção. O corpo começa a acusar, a mente começa a ficar bagunçada, os pensamentos ficam confusos. Começa a vir aquela sensação constante de chorar e você não sabe nem por quê. Porque de fato, você não tem motivo para chorar. Você está ali fazendo tudo funcionar tão bem que você olha em volta e fala: mas por que eu quero chorar? É o seu emocional que está pedindo para você parar. A síndrome da Mulher Maravilha parece lindo, parece uma coisa de história de quadrinhos, história de grandes heroínas. É lindo. Só que no mundo real, as mulheres que se fazem ser maravilhas e perfeitas, elas acabam sofrendo. Elas são quem elas conseguem ser. Elas gostariam de ser perfeitas. Talvez você queira ser perfeita. Talvez você queira dar conta de tudo. Mas chega uma hora que você precisa reconhecer a sua humanidade. Parar um pouquinho, respirar, começar a falar não. E olhar um pouco mais para você, para suas necessidades. Chega uma hora que você precisa começar a ser um pouquinho egoísta com as pessoas. E falar assim: agora eu vou olhar primeiro para mim. Depois eu vou te ajudar. Primeiro eu vou cuidar da minha saúde física. Agora é o horário da minha academia. Agora eu vou parar porque eu preciso almoçar. E nesse movimento, você começa a se colocar em primeiro lugar. Você começa a desenvolver a autocompaixão. Você tem tanta empatia pelos outros, mas essa empatia já se tornou uma empatia patológica, porque você sai do seu lugar para olhar para a dor do outro e você se consome com a dor do outro. Como se aquilo fosse seu, como se aquilo que ele está vivenciando fosse para você vivenciar. E você sai do seu lugar tomando aquela dor para si e sofrendo todos os danos que você mesma não vai dar conta de resolver. Chega uma hora que você precisa parar, separar o joio do trigo, voltar a ocupar o seu lugar e fazer uma pergunta muito simples, mas uma pergunta significativa. O que eu estou precisando fazer por mim no dia de hoje? O que eu preciso fazer para me priorizar no dia de hoje? Como eu posso ajudar as pessoas sem me anular, sem negligenciar as minhas necessidades emocionais, físicas? Como eu posso fazer para conseguir me colocar como uma pessoa tão importante quanto o valor que eu dou para as outras pessoas? O que faz eu me anular tanto neste lugar?
querendo ser maravilhosa para todo mundo, mas quando eu olho para minha vida e olho para mim, olha no que tudo está se transformando. Chega uma hora que você precisa parar de olhar para os outros, para olhar para você. E não é que você vai deixar de ajudar os outros, ser essa pessoa maravilhosa para as outras pessoas, mas você vai entender que, em primeiro lugar, você precisa se amar, para depois amar o próximo. Você precisa se cuidar, para depois cuidar do próximo. Você precisa ser generosa consigo, para depois oferecer essa generosidade para as outras pessoas. É o momento da virada de chave, que você percebe que você é um ser humano que merece ser amada e validada. Mas se você não começar a fazer isso por você, ninguém vai fazer. Porque afinal de contas, as heroínas, elas estão sempre prontas para cuidar, mas elas nunca precisam de ajuda. Não é isso que você quer para sua vida. É gostoso ajudar, é gostoso cuidar, é gostoso dar colo, mas é tão gostoso quanto receber abraço, carinho, colo, ter um ombro para você chorar. Comece a reavaliar as pessoas que estão à sua volta. Quando você começar a falar não para as pessoas, elas vão mostrar quem realmente elas são. Quem gosta de você vai permanecer do seu lado e vai parar um pouco e pensar: caramba, como eu estava sendo egoísta. Realmente, o tempo todo eu estava solicitando a ajuda dela, mas eu não estava olhando para as necessidades dela. Como que agora eu posso fazer diferente? Quem te ama vai ter esse insight, vai repensar as atitudes, vai pensar numa nova maneira de agir com você, validando a sua humanidade. Agora, as pessoas egoístas vão perceber que você está abrindo os olhos e vão se afastar de você. Mas antes disso, elas vão fazer um movimento, vão gerar culpa em você. Vão dizer que as coisas pararam de funcionar porque você não é mais a mesma pessoa. Nossa, aqui tudo funcionava nessa casa até você começar a mudar. Depois que você começou a fazer terapia, você começou a ficar diferente. Essa terapia não está funcionando para você. Como eu já ouvi isso? As minhas pacientes me contando isso. Elas começaram a ser bombardeadas por pessoas manipuladoras dizendo que aquela psicoterapia não estava fazendo bem a elas. E aí eu falei para elas: agora que você está no caminho certo. Agora está dando certo. Porque as pessoas estão percebendo que você está mudando. Não é mais uma coisa só aqui da sua cabeça. Já está virando comportamental. Saiu do plano do cognitivo e agora está virando comportamento. E as pessoas estão vendo que você está mudando. Que maravilha! Parabéns, parabéns. Continue nesse processo. As pessoas vão mostrar quem elas são na hora que você começar a se posicionar e colocá-las no devido lugar delas. E aí sim, você vai perceber quem está ali do seu lado, pronto para te oferecer colo, uma escuta sensível, um abraço, uma ajuda. E quem são aquelas pessoas que apenas estavam ali como vampiros emocionais, sugando tudo de bom que você tinha dentro de si. E aí é a hora de você se afastar dessas pessoas. Quando você começar a olhar para você e cuidar de você com dignidade, tudo vai ser diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu comentário aqui, porque é muito importante nós continuarmos falando desse tema. Compartilha com todo mundo e se inscreva nesse canal, porque a sua participação aqui é valiosíssima para o meu trabalho. E eu quero que você escreva aqui nos comentários por onde você vai começar ou já começou esse trabalho de se olhar com mais amorosidade, se colocando em primeiro lugar e sendo uma mulher maravilhosa primeiro para você. Conta para mim que eu quero saber e até o nosso próximo encontro.